eu escrevo em várias frentes. Considero que tudo que eu faço é o mesmo livro, mas Raul Seixas falava isso das músicas dele, que ele tinha um grande LP, ou CD, né, que cada faixa era uma parte desse LP e que estava em vários LPs, ou vários CDs. Tudo que eu faço é parte do mesmo livro, mas eu faço teoria, eu faço poesia, eu faço narrativa, eu faço teatro, autobiografia e também a mistura disso tudo. Na verdade, praticamente em todos os livros, os gêneros são híbridos, mas quase sempre tem uma predominância. Em 2014, eu lancei o livro Autoeducação e o Século XXI, que é o primeiro volume do A Educação e a Filosofia. Em 2019, eu lancei o Pedagogo de Si, que é o segundo volume dessa obra sobre educação chamada A Educação e a Filosofia. Hoje em dia, quer dizer, sempre foi assim, na verdade, desde que começou a ter assim, venda de livro e tal, muita coisa foi feita, assim, uma quantidade gigantesca de coisa descartável, né? E até às vezes não se sabia quando era lançado. Não dá sempre para aquilatar o grau da importância de uma obra, seja ela literária ou teórica. Porque quando a coisa é muito nova, ela não tem muita base de recepção, não tem muitas referenciais. Quando tem muito referencial de recepção, é porque é uma coisa muito ruim, entendeu? Assim, no sentido de que é uma coisa muito descartável, uma coisa muito simples, que não traz nenhum pensamento novo, né? O meu padrão de qualidade é o pensamento. Então, se a obra literária produz pensamento, ela não é filosófica, mas ela produz pensamento porque ela traz uma visão nova da arte, da literatura e do mundo. Ela ilumina áreas que não tinham sido iluminadas. E quando a obra teórica traz pensamento, o que parece um absurdo, porque como vai ter uma obra teórica que não traga pensamento? Mas tem muito, né? Quando a obra traz pensamento, ela não é descartável. Então, o fato de eu ter lançado um livro em 2014, e a gente está em 2020, pulando para 2021, aí a gente bota 7 anos. Eu não sei, entendeu? Se ela é uma obra que permanece. Para mim ela é, porque ela traz pensamento. Mas isso o autor, como já dizia um velho ditado, elogio em boca própria é vitupério. Então, não sou eu que devo fazer essa avaliação, entendeu? Mas eu estou dando essa aula para falar um pouco sobre esse pensamento que está nessas obras e para os meus alunos mesmo, né? Mas também para ficar registrado aqui. Bom, Autoeducação e o Século XXI saiu antes de um livro que tem um nome parecido, bem antes, tá? Alguns anos antes. Tem um livro que eu tenho um pouco esse karma. Eu lancei O Sol Nasceu para Todos, a História Secreta do Samba. Anos depois saiu um livro místico com um nome parecido. Não fala de samba, é claro. Mas também O Sol Nasceu para Todos é um samba, é o nome de um samba da década de 30, do Noel Rosa e do Lamartine Babo. Bem, e a ideia é muito antiga, a ideia vem desde os antigos, né? A ideia de que o sol dá energia para todos, e eu trabalho com essa ideia filosófica dentro do livro sobre o samba. Agora, Autoeducação e o Século XXI é um título bastante assim, inseminador. Ele não é tão parcial quanto parece, porque na verdade eu chamo de autoeducação não só o autodidata, na prática do autodidata, muito menos estou falando de EAD,
que não é autoeducação, né? Não é AD, existe o professor que, de uma forma agressiva e muito ruim em relação ao processo de ensino-aprendizagem, é chamado de tutor no Brasil. Isso é péssimo, mas eu vou falar nisso daqui a pouco. E ali não é autoeducação. Teoricamente, quer dizer, antigamente se chamava de autoeducação o autodidata, aquele que vou estudar russo sozinho. Aí eu pego livros, nunca é sozinho, porque eu pego livros. Eu não pego do nada, vem o russo, eu capto, eu vejo vídeos, eu ouço fitas, eu ouço CDs, eu vejo livros, eu vejo revistas, eu vejo em algum lugar filmes, vídeos gravados ensinando, sempre tem algo que me ensina. Mas nunca é alguém que te ensina. Essa que é a questão. Quer dizer, se alguém for um grande professor e os recursos forem ótimos e você não quiser aprender, você não aprende. Se os recursos não forem tão bons, mas você quiser aprender, às vezes até são muito ruins, geralmente no Brasil são, você aprende, se você quiser, entendeu? Porque a educação é algo, é como a digestão, é algo que só depende de você. Ninguém pode, assim, abusivamente, alguns filhos querem que a mãe faça tudo. Aí ela trabalha, ganha dinheiro, vai lá, compra o bife, aí ela traz para casa, limpa, prepara, corta e bota na boca do filhinho, do marmanjo. E a educação no Brasil, a ideia que se tem de educação é que além de cortar, o suposto professor teria que mastigar o bife, abrir a sua boca e jogar o bife mastigado lá dentro. E esse é o primeiro estágio. Depois tem vários estágios da absorção dos nutrientes. Então, a educação é assim. Ela exige uma prática ativa. Ela é uma prática ativa. Ela exige de você uma atividade para que você aprenda. Se não, você pode até aprender no sentido de papagaio, né? De psittaculoide, pode até aprender, decorar aquilo, repetir aquilo, mas não vai se apropriar daquilo, não vai fazer aquilo, constituir aquilo como algo seu, que você pode usar à vontade. Você sabe repetir igual papagaio. O que é isso? É isso, pronto, entendeu? Essa é a ideia que muita gente tem de educação no Brasil, falando em vários níveis, não é algo restrito a uma faixa etária ou a um nível cultural. Isso está muito espalhado no Brasil. Então, um dos objetivos nesse livro se baseia em... Ele é um ensaio teórico, filosófico. Então, ele não é aquela coisa bem comportada de ficar pegando todos os autores falando sobre isso, citando a frasezinha de cada um e, na melhor das hipóteses, comentando essa frasezinha. Eu já fiz uma outra aula explicando um pouco sobre a pesquisa e dizendo que não é assim que se pesquisa. Se pesquisa pegando um corpus, que é um objeto de estudo, articulando com teóricos e sendo você mesmo uma voz da teoria também, sendo você um teórico que faz a leitura daquele corpus e daqueles teóricos e das relações entre eles, né? É isso que eu faço nesse livro. Isso causa oposição na academia muitas vezes, mas por causa... É o departamento francês de ultramar. O Brasil começou a ter faculdade, universidade, né, e com humanas e tal, trazendo professores da USP, trazendo professores da França que pontificavam. E qualquer pessoa, para ser aluno ou professor, sendo brasileiro, ele teria apenas que repetir aquilo. Isso já passou, hoje os professores, a maioria são formados no Brasil mesmo, mas o modelo continua. A ideia de que só tem no Brasil, em algum outro lugar maluco do mundo. Isso não é normal, isso não faz sentido nenhum, entendeu? Se você pensar em termos de academia. Mas no Brasil tem essa ideia muito distorcida, muito desumana, muito anticultural, muito antinacional, muito retrógrada, de os professores dominarem, na verdade, porque repetem algo igual. E os alunos terem que repetir igual. Isso não existe. Bom, existe, né? Mas isso não está certo. Bom,
esse livro Autoeducação no século XXI, ele começa com uma citação da escritora Eliane Marques Colchete de Moraes, que é minha mulher, que é do livro dela, Contos da Muzirada, página 98. Essa citação é fundamental para entender o livro. Duas coisas fundamentais para entender esse livrinho. Uma é a citação, que muita gente pula, né? E outra é a epígrafe, é a abertura do livro. E a outra são um anexo, as 21 teses sobre o Império no século XXI, que as pessoas não chegam até lá. E o livro é mínimo, tem 60 páginas. Tem que ler primeiro a abertura, depois ler as 21 teses, depois ler o livro, tá? Você vai entender muito melhor. Mas o livro é facinho de entender. A citação dela é mais sofisticada do que o meu livro. Ela é bem rica, e ela vai ficar mais clara depois. Mas é preciso ler essa citação. Não, espera aí. O lance do cerveau é cérebro em francês, tá? Vou começar de novo. Lembrando que estamos lendo um trechinho de um conto, de Contos da Muzirada, que é de Eliane Colchete, Rio de Janeiro, Quártica 2011, página 98. Não, mas espera aí. O lance do cerveau não era aquilo sobre a memória que estávamos querendo estabelecer. A memória entrou de contrabando, como, aliás, ela costuma fazer sorrateiramente. Vocês sabem, o N histérico é alguém que sofre de reminiscências, umazinha aqui, umazinha acolá, e por aí vai, e tudo. Pois é, não. O que estávamos querendo estabelecer era que o cérebro é fantasticamente transformável e as trilhas, repondo-se por elas mesmas, instaurariam novidades constantemente, sem fixações, se não fossem as tradições. E a questão é, como é que as tradições se tornaram tão obcecantes? Como elas vieram a ser, é outro caso. Como é que se tornaram obcecantes é o que é agora a questão, a ponto de os seres humanos tornarem-se escravocracia, seguidores de regras. Eles precisam justificar a existência deles. Percebe? Você, como é que eles se conformam com uma explicação do tipo que eles existem, vieram a existir, por que são seguidores de regras? É que ninguém entende. Como é que eles podem ser tão idiotas? Pois é, com aquele ar de que isso é inteligência, referenciada nos manuais de inteligência. Pois é, não. É muito claro também, né? É justamente do que eu estou tratando aqui, de que o ser humano está numa... Ela escreve várias palavras de uma maneira especial, por exemplo. Escravocracia, S com S maiúsculo. Cravocracia com C maiúsculo, que aí lembra a Companhia Limitada, lembra a CIA também. E é essa dominação dos seres humanos que acontece via programação mental. É sobre isso também que trata a minha obra toda, o meu livrão. Mas não só isso, eu trabalho principalmente, e Eliane também, com a questão de construção de caminhos, quer dizer, caminhos anti-escravocratas, né? Para a pessoa pensar e criar. E também eu trabalho muito na interlocução com movimentos de grande pensamento em várias esferas. Aí eu tenho obras sobre música popular, sobre cinema, sobre alquimia, sobre educação, sobre surdez, sobre antropologia, xamanismo, mas na verdade eu estou procurando, sobre o modernismo brasileiro, eu estou procurando sempre encontrar os grandes caminhos fortes e fazer, não é repeti-los, babá, entendeu? É fazer composição com eles. Bom, na aula 1, eu apenas não, isso aqui é coisa pra caramba. Eu estou lendo para vocês essa apresentação, essa abertura, essa citação. Eu estou colocando aqui embaixo o link para vocês verem o livro que tem a citação. Na aula 2, que eu vou gravar agora mesmo, eu vou
ler as 21 teses para depois a gente conversar sobre o que está no livro.